Bom, como vocês podem ver, a gente tá com uma cena que tá com a iluminação bem estourada aqui, né? A gente tá com uma iluminação bem clara e isso tá deixando a grama, mesmo com um prefab bem bonito, com um prefab bem de alta qualidade e com o DVGTX Engine configurado, a luz ela tem causado um certo problema, né? Então a gente poderia até dar uma reduzida aqui na iluminação, por exemplo, mas percebe-se que ainda existem muitos reflexos, né, que não estão corrigidos, né? O próprio ground ele está ficando bem feio por causa desse estouro da iluminação, né? E reduzir só a iluminação aqui não vai resolver o problema. Então a gente vai começar a mexer em algumas configurações de volume para tentar deixar essa cena sem esse problema de estouro de, de luz, né? Para ficar uma cena mais próxima do que eu tenho feito nos outros exemplos e tal, dos outros vídeos, né? Primeira coisa que você vai perceber também é que no caso desse ground aqui, dessa textura de terrain, das pedras, ele tá bem oleoso, vamos dizer assim, né? Por causa do smoothness da textura, a máscara dela veio com uma certa configuração que deixou essas pedras meio com um aspecto de água, né? Molhada e tudo mais. É, isso dá para ser corrigido na própria textura, mas a gente não utiliza o terrain default que vem do HDRP, né? A gente não utiliza o material default do HDRP. Mais para frente eu vou até mostrar melhor esse material chamado Interra, que é um asset bem bacana. Ele faz uma série de correções, então dá para você perceber bem a diferença aqui, ó, do material default e quando a gente coloca o Interra, o ground muda completamente, né? Então esse asset ele é muito bom, ele tem uma série de configurações bacanas que eu vou mostrar futuramente, mas ele também não vai corrigir o problema da iluminação que ainda está estourado, né? No caso aqui, eu desabilitei o post-processing e o Skybox, né? Mas se a gente colocar aqui o Skybox, vocês vão ver que esse Skybox não é o Skybox da minha configuração. Eu vou até pegar aqui o default para a gente ir explicando, para mim conseguir explicar as configurações que eu fiz aqui da Skybox, né? Eu vou colocar aqui o Skybox Default e vou habilitar, tá? Novamente, ele não vai resolver o problema logo de cara, né? A gente precisa fazer algumas configurações. Então, primeiro, ó, a gente colocou o Skybox no HDRP Skybox e aqui no Visual Environment eu alterei e ele já tirou aquele aquela luz que estava muito estourada, né? Ele já deu uma melhorada drasticamente. Aqui embaixo a gente tem a propriedade do HDRI Skybox, aí você pode procurar. Tem alguns Skybox gratuitos lá na Asset Store que são bons, ou você pode criar um Skybox HDRI que eu posso até fazer um vídeo, vou fazer um vídeo aqui HDRI, como é que você faz um Skybox, né, através de uma imagem gratuita aí na internet, e aí nós podemos selecionar um Skybox qualquer, ou nós podemos utilizar o próprio HDRP Skybox do Unity, que ele vem padrão, né, só que ele vem sem nuvens, tá? Então, o próprio Skybox padrão ele já resolve o problema parcialmente do estouro da luz, mas eu vou pegar aqui um Skybox com nuvens aqui para a gente conseguir ver a diferença. Ó. Esse aqui já é um Skybox com nuvens, já deu uma melhorada legal. Dependendo do Skybox, vai ter mais reflexo ou menos reflexo, e aí vai continuar algumas áreas pequenas com um pouco de estouro de câmera, mas a gente consegue resolver isso com algumas outras configurações aqui do, do, do volume, né? Para quem não sabe como criar um volume, né? Você pode criar um objeto vazio. Dentro desse objeto vazio, você coloca esse componente chamado volume.
cria um profile, tá? Esse profile você guarda em qualquer lugar. E aqui embaixo ele tem um botãozinho para você adicionar coisas que você quer dar override dentro desse volume. No caso aqui a gente está usando um volume global, mas poderia estar fazendo isso só em determinada área. E aí quando você está usando esse volume numa área, você precisa colocar um box collider ali como trigger para poder identificar a área que você quer fazer. Por fim, não menos importante, a gente tem a aplicação de uma fog aqui, né, uma névoa, que foi configurada para ser uma névoa de distância, né? Quando você olha daqui de cima, por exemplo, você consegue ver uma pequena névoa lá embaixo, né? Se eu desabilitar aqui, essa névoa ela não vai estar ali, né? Então, essa névoa ela foi configurada justamente para isso. Aqui eu posso até colocar, por exemplo, aumentar a altura máxima. Quando a gente sobe muito essa névoa, vocês vão perceber, por exemplo, vou botar aqui 100, você vai perceber que ela vai meio que subindo e você pode colocar essa névoa até a altura que vai começar a dar uma mascarada, entre aspas, no sol, né? E aí a névoa ela pode justamente eliminar esse problema de luminosidade excedente dentro da cena, né? Dependendo da configuração que você colocar. Aqui nós temos uma configuração de distância, né? Quando você quer que essa fog ela só fique, por exemplo, lá mais para as montanhas, né? Vou colocar aqui uma fog que vai estar mais para a parte das montanhas e eu posso ir aumentando aqui a altura. Vou colocar aqui, ó, 1000. E aí a distância, né? A, essa primeira propriedade da fog aqui, ela vai ser a distância que a fog está da câmera. Se eu colocar muito perto, essa fog ela vai dar uma impressão mais de ambiente inóspito, né? Vamos dizer assim. Posso procurar um meio termo aqui, por exemplo, ó, colocar uma fog que já vai dar vai tirar a visão de longa distância, por exemplo, de um terceira pessoa, né, e tudo mais. Pode até ser que seja bacana, dependendo de como é que você quer essa cena e tudo mais. Vou até deixar assim, eu achei legal, né? Obviamente que cada vez que você faz a configuração da fog, você mexe na configuração da fog, você acaba alterando todo o restante. Se você quer um céu mais limpo, eu recomendo aqui uns 300 a 500 de distância, né? E não colocar uma altura muito alta, né? Você pode colocar assim um 100 de altura aqui, você vai ter uma fog à distância, mas você não vai, você vai ter um céu limpo, né? Mais limpo. Ou se você quer uma fog mais perto, né? Por exemplo, botar 80 aqui, 50. Mas não quer que ele tampe o sol, por exemplo, né? Porque aqui no caso, se a gente colocar o max weight muito grande, aí ele vai tampar o céu, né? Vai ficar como se fosse uma neblina densa mesmo. Você pode colocar aqui uns 300 de altura, 200 de altura, né? E aí você vai testando visualmente para ver como é que fica mais próximo do que você espera, né? Aqui ele está parcialmente nublado, vamos dizer assim, né, com uma névoa, mas ele não está tampando o céu, então dá para você olhar para cima e ver o céu ainda, não vai estar muito claro, né? E aí você vai ajustando aqui para conseguir chegar no resultado. E a base é aonde que começa essa fog, né? Qual a altura que começa essa fog? Essa fog poderia estar começando em 50, por exemplo, então ela já estaria começando bem alta. Não é o nosso caso. Aqui a gente vai deixar como 10 mesmo. E perceba que cada alteração que a gente faz na fog ou na skybox, a gente já vê uma mudança tanto no ground quanto na grama, né? Então, a configuração da fog e do skybox, ela impacta diretamente na iluminação e vai deixar a cara do jogo diferente para um mais estilizado ou mais realista, dependendo dessas configurações. E a partir daqui a gente vai começar a configurar também um ambiente occlusion e algumas outras configurações de volume para deixar mais realista, né? Porque se eu der um play aqui nessa cena do jeito que ela tá aqui, vocês vão perceber que ainda existe
um incômodo visual, pelo menos para mim aqui, com relação à coloração do ground e a coloração da grama, né? Então a gente vai ajustando até ficar em sintonia, vamos dizer assim, entre os dois. Obviamente que, se não me engano, a sombra de contraste está desabilitada ali na iluminação, né? Dá para perceber a diferença. Então vamos lá, dar uma olhada, ó. Não tá... Se a gente estivesse fazendo um jogo mais estilo Nintendo Swift, alguma coisa do tipo, daria para dizer que tá razoavelmente legal, só estaria mexendo na iluminação do personagem porque tá muito branco, né? Mas já não tá mais aquela iluminação estourada que tava antes, né? Perceba. Mas a gente vai mexer bastante ainda aqui, principalmente nas sombras, para deixar essa grama bem realista e tirar um pouco desse aspecto esbranquiçado aqui que tá no player por causa dessas mudanças que a gente fez no Skybox e tudo mais, né? Então vamos pro próximo vídeo.